Caríssimos irmãos e irmãs, damos hoje início ao sagrado tríodo pascal do mistério da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nesta Quinta-feira Santa, fazemos memória da última ceia de Jesus, o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia, o dia em que Jesus instituiu o ministério ordenado e o dia em que Jesus instituiu também o mandamento do amor. É com estes sentimentos de alegria que damos início a esta celebração. Vamos pedir perdão a Deus pelas vezes em que não fomos fiéis ao seu mandamento do amor e não partilhamos uns com os outros a vida na alegria, na paz e na esperança. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha não grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, por amoreis por mim, meu Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos.
nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício e o banquete da nova e eterna aliança. Fazei que recebamos neste grande sacramento a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até o dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assado ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando o comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa. É a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal. Nas casas em que estiverdes, ao ver o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh
Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele, que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que está lavado não precisa de se lavar de novo. Todo ele está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos.
Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem porque o sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta noite santa, damos início ao Tríduo Pascal, as celebrações que são o coração da nossa fé. Hoje, esta bela e rica liturgia convida-nos a entrar no mistério do amor de Jesus, que se entrega, que se faz dom e que se faz serviço, que se faz comida e que se faz bebida, e que se curva à frente de cada um dos seus discípulos para lavar-lhes os pés. A ceia desta noite é mais do que uma simples refeição. É sobretudo um testamento de amor que Deus deixou para nós. De um Deus que não se esconde nem foge, mas que abraça a cruz com amor. Um amor tão grande que antes de entregar a vida nos deixa 3 realidades que manifestam a sua presença no meio dos homens. E eu agora, como prometido, pergunto pelos membros aos do 10º ano, quais foram as 3 realidades que Jesus instituiu nesta noite e que manifestam a presença dele na nossa vida? Estão esquecidos. Primeiramente, a Eucaristia, presença que permanece. Faze isto em memória de mim. No pão e no vinho, dá-nos o seu corpo e o seu sangue. Não apenas como símbolo, mas é presença real, viva e verdadeira. Ele quis ficar conosco não apenas como uma lembrança que já passou, mas como alimento, uma realidade que permanece e entra dentro de nós. Na Eucaristia, Jesus faz-se pão partido, doado e acessível a todos. Um alimento que entra nas nossas fraquezas e que nos dá um novo vigor. É Jesus Cristo que continua presente em cada altar do mundo, em cada celebração, em cada coração, em cada homem e em cada mulher que o recebe. Em segundo lugar, o simples, mas grande gesto do lava-pés, que iremos realizar já de seguida. Ao lavar os pés aos discípulos, Jesus ensinou-nos que a verdadeira grandeza está exatamente na pequenez. A verdadeira grandeza está no serviço. Ele, que era Deus, baixou-se, curvou-se, mostrando que amar é exatamente estar à disposição dos outros, é sujar as mãos pelos outros, é cuidar até daquilo que parece pequeno. Quem recebe a comunhão é convidado também a ser Eucaristia na vida de quem está ao seu lado. Ou seja, é convidado a ser uma presença de Jesus no mundo. E nós fazemos isso quando? Quando nós doamos a nossa vida, quando nós doamos o nosso tempo, quando nós doamos a nossa história toda. A terceira realidade é o mandamento do amor. O Evangelho diz-nos que Jesus amou os seus que estavam no mundo até ao fim. Esta é a verdadeira maneira de amar de Deus. Amar sem medidas, amar sem reservas, até o último suspiro. Nesta noite santa somos convidados a fazer memória, mas somos também convidados a fazer compromisso. O compromisso de viver este amor que Jesus nos deixou no concreto da nossa vida, com todas as exigências que isto implica no nosso dia-a-dia, nas nossas casas, com os pais,
os filhos, os esposos, no trabalho com os nossos colegas, na alegria e na tristeza com os nossos amigos e até com aqueles de quem nós não gostamos tanto. Nesta Quinta-feira Santa, diante deste altar, renovemos a nossa fé na Eucaristia. Peçamos um coração mais parecido com o de Jesus. Um coração que se entrega, que serve e que ama até ao fim. Que esta ceia nos fortaleça, nos inspire a amar mais, a perdoar mais e a servir mais. E que ao nos aproximarmos deste altar, saibamos reconhecer: ali está Jesus, aquele que me dá a força para que eu possa ser amor na vida do outro. Não foi por acaso que este ano, depois de falar em conselho pastoral, decidimos colocar estes jovens, homens e mulheres, que vão lavar os pés no meio da Assembleia. É para significar que, ao lavar os pés a cada um deles, é como se eu estivesse também a lavar os pés de todos os que estão aqui presentes. Porque todos nós também somos convidados a ser discípulos de Jesus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés aos apóstolos para nos dar o exemplo e instituiu o sacerdócio e a Eucaristia para ficar sempre conosco, elevemos para Ele as nossas súplicas, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas fundadas pelos apóstolos e pelas comunidades locais. Por aqueles que são traídos no seu amor, oremos a Jesus entregue por um dos 12. Ouvimos, Senhor. Por aqueles a quem ninguém reconhece a sua dignidade, oremos a Jesus coberto de injúrias e sarcasmos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que são esmagados pela miséria e torturados, oremos a Jesus que foi preso e maltratado. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que sofrem a doença e pelos moribundos, oremos a Cristo agonizando sobre a cruz. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que lutam pela justiça e pela verdade, oremos a Jesus que morreu inocente. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que já não têm mais esperança nesta vida, oremos a Jesus que ressuscitou e está vivo para sempre. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que nos deixaste um mandamento novo do amor e por herança à vossa Igreja, a Eucaristia, dai-nos a graça, ao celebrarmos esta ceia santíssima, de passar convosco deste mundo para o Pai. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Maria.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oração pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dá-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos
e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Nós vos oferecemos neste dia, em que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na véspera da sua paixão, por nós e por todos os homens, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, Dolores e José Arnaldo Brasil, as benditas almas do purgatório, que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos, recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Pai nosso que estais nos céus,
ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de ter uma palavra, mas o Senhor uma palavra que eu sou. A Sagrada Comunhão será distribuída sob as duas espécies, sob o pão e o vinho. Pedia a todos os comungantes que o fizessem na boca. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. O corpo e sangue de Cristo. O corpo e sangue de Cristo. O corpo e sangue de Cristo. Amém.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do Reino Eterno, por Cristo nosso Senhor. Vamos dar início agora ao rito da transladação do Santíssimo Sacramento. Relembro mais uma vez que ao terminar esta celebração, o silêncio deve permanecer na Igreja. A partir deste momento, fazemos memória do tempo em que Jesus passou em agonia no Horto das Oliveiras.